Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar de prototipação. E quando a gente imagina, quando a gente ouve a palavra prototipação, a gente logo imagina alguma coisa vinculada a sistema, né? Vou prototipar um sistema. Bacana. Prototipar é imaginar como seria, né? Então eu posso prototipar uma solução. Agora, de que maneira eu vou prototipar uma solução? De que maneira eu vou prototipar um produto? Se eu, Rafael, Nicolas, Guilherme, Bruno, se eu não sei o que de verdade incomoda a pessoa que vai usar aquilo, será que aquela solução que eu estou propondo, ela é aderente às expectativas que o usuário que vai usufruir dela tem? Esse é o principal motivo, ou é a pergunta que nós deixamos de fazer, ou nós mesmos respondemos quando a gente cria um produto e esse produto, depois, lá na frente, ele não é aquele sucesso todo, ele não dá certo. Aí o cara pergunta, onde eu errei? Bora. Aonde eu acho que eu errei? Eu errei quando achei que a solução que eu estava propondo era aderente às dores que o usuário tem. Quando, na verdade, era muito mais uma impressão minha do que aquilo era bom, do que realmente era bom para o usuário. Isso a gente pode falar para qualquer tipo de proposta de solução que a gente crie. Seja a melhoria de um processo, seja um produto, seja um serviço, né, um sistema, um app. Para quem eu estou fazendo aquilo? Aquilo vai ser útil para alguém ou não? A prototipação que nós vamos aprender a trabalhar hoje é um processo e é uma ferramenta. Existem ferramentas que ajudam a gente a prototipar. Então, nós vamos aprender uma das mais atuais ferramentas existentes hoje, que é o Design Thinking. Tá bom? Então, vamos entrar aqui na aula. Então, quando a gente fala de design, também os senhores podem me perguntar, né? Design é uma palavra legal, né? Mas o que é design? O design, cara, é um termo bem abrangente, que depende muito do contexto que ele está inserido para a gente poder classificar e entender o que é o design. Tá? E muita gente imagina design como alguma coisa gráfica, um projeto visual. Na verdade, um design é muito mais do que isso. Né? Design também não é o entregável de um projeto. Estou fazendo design da interface. Não. É alguma coisa um pouco mais complexa. Né? Um pouco mais complexa. Design, na verdade, na concepção da sua palavra, é um projeto. Significa projeto. Estou projetando alguma coisa. Quando a gente fala estou desenhando algo, eu estou projetando. Perdão, eu estou projetando alguma coisa. E na nossa área, toda vez que nós falarmos que você, na área de TI, deparar com a palavra design, você já pode substituí-la por projeto. Estou projetando alguma coisa. Projetando uma tela, design de interface. Né? Estou projetando uma solução, design da solução. Entenderam? É projetar. Estou projetando alguma coisa. Então, o design, ele envolve o comportamento, a relação entre aquilo que você projeta e quem interage com aquilo. Então, ele indica uma relação entre o objeto produzido e os objetos que vão interfacear
e ter uma relação com aquilo que você está construindo. Seja uma cadeira, seja, vamos falar de TI, seja um app, o app é genérico, né? Mas seja a interface do app, seja a resposta do app, seja a forma como você como você navega dentro do app, e seja pelo conteúdo do app. Então, quando a gente fala de design, é mais do que simplesmente desenhar por desenhar alguma coisa, projetar por projetar alguma coisa. Quando eu falo de design, eu tenho que entender as pessoas. Agora eu vou perguntar para você, Rafael, você que está com o microfone ligado. Por que é importante entender as pessoas nesse processo de design? Para tentar prover uma solução ideal, não sei, para entender as dores, o que está afetando elas, para poder, sei lá, chegar num resultado melhor. Se você não entender, você não vai conseguir desenvolver nada pensando num projeto. Sensacional. Rafael, é muito bom. Antes da gente propor a solução, veja o raciocínio comigo, Rafael. Antes da gente propor a solução, a gente não tem que entender qual é a dor? Sim. Se eu não consigo entender a dor do Rafael, como eu consigo entregar ou propor alguma solução para o Rafael? Então, o design é um cara muito psicológico, muito assim aberto. Por quê? Não vai ter sucesso na carreira de design, na carreira de projetista de soluções, o cara que for extremamente técnico, que não conseguir pensar fora da caixinha, que não conseguir sentir a dor do próximo. Existem muitos caras que estão fazendo hoje, agora, Rafael, Guilherme, Bruno, que está aqui na aula, né? Tem muito cara agora que está projetando um app que ele acha o máximo. Sensacional. Mas será que, na verdade, os outros têm a mesma sensação que ele? Ou aquilo é sensacional para ele, para a visão dele? Isso, cara, para quem... Eu vou contar um particular aqui. Outro dia, um colega nosso aqui, sabe que a gente tem a Questo, né? Cara, eu queria que você me ajudasse. Eu queria que você fizesse o app do meu. Eu estou lançando um app novo, eu quero que você codifique. Eu até vou mostrar para vocês depois. É festa. Pô, bacana, mas o que é o festa? Não, agora todo mundo vai organizar suas festas pelo app, vai poder pagar, em vez de dar um presente, vai fazer um depósito na conta do cara. Cara, você já viu se realmente essa é a expectativa de quem convida alguém para um aniversário? Você acha que hoje já tem Facebook, que você pode juntar por lá, hoje você tem... Você acha que alguém pagaria uma mensalidade ou para ter um app para organizar festa, cara? Aí ele ficou assim, você já fez uma pesquisa? Você conhece Design Think? Não, mas olha, eu tenho certeza, cara, que isso é uma dificuldade que todo mundo tem. Essa é a impressão dele. É uma impressão dele. Será que é a dor do Rafael? Será que o Rafael pagaria 20% de taxa de cada depósito que alguém fizer para ele na conta para poder usar o app? Você percebe? Então, qual é o modelo de negócio que está inserido, né? As pessoas realmente vão comprar aquele modelo de negócio? Elas estão precisando daquele modelo de negócio? Né? Então, quando a gente fala de design, é como se a gente pudesse dar vida para alguma coisa que a gente acha que é útil. Né? As pessoas vão começar a interagir. E, cara, um app, um portal, um app, principalmente app que está na palma da sua mão, é uma extensão do cara. Quando você faz realmente, quando você projeta, quando você desenha um app que realmente agrega valor para o sujeito,
É como se aquele app fosse uma extensão da vida dele. Vocês já viram quanta gente passa mal se ela ficar uma semana, 3 dias sem ir no Facebook? Quanta gente que sofre porque não consegue postar alguma coisa no Instagram? Sabe? E é um Facebook. O que é o Facebook? É um produto, é um serviço. É algo que, para muita gente, incorporou, é uma continuação do estilo de vida dele. É mais uma variável do estilo de vida dele. A gente deu vida. Ele faz parte da sociedade, ele faz parte do meio que aquela pessoa vive agora. Esse é o X. Essa é a busca de quem faz design. O que projetar e de que forma projetar algo que as pessoas sintam como uma extensão dele mesmo. Alguém de vocês faz pesquisa em outra ferramenta que não seja o Google? Quando eu falo para os senhores, vamos pesquisar sobre alguma coisa, ou quando eu falo para você, cara, onde eu posso ver tal significado? O que você fala para mim? Vai no Google. Vou pesquisar no Google. Vou pesquisar no Google. Ele é uma extensão. O Google se transformou, a gente deu vida para o Google. O Google é mais que um sistema. Ele é uma extensão da vida de muita gente. Ele incorporou no seu dia a dia. Entenderam? Então, quando a gente fala de design, é sobre entender profundamente e buscar maneiras de solucionar problemas e expectativas que as pessoas têm. A gente vai perceber que o design ele está presente em toda a nossa vida. Vou projetar uma viagem, né? Que viagem é essa? Qual a expectativa que você tem na viagem? Eu vou mudar de emprego. Pô, vou projetar essa mudança ou ela vai acontecer por acaso? Se eu for projetar para que no futuro eu consiga alcançar aquele objetivo, pô, eu estou desenhando. Eu estou projetando, eu estou começando a imaginar coisas que eu tenho que criar no meu perfil que eu não tenho hoje, ou não. Entenderam? Então, o design é esse aprofundamento nas experiências, naquilo que eu tenho que projetar, naquilo que eu tenho que dar vida. Né? Isso tudo é design. Tá claro para vocês, gente? Alguma pergunta, Rafael? Alguma pergunta? Ficou claro para você? Não, para mim está tranquilo, professor. Tá? Guilherme, Bruno, para vocês também, pessoal, como é que tá para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não estou vendo o chat, eu só consigo ouvir, tá bom? Recentemente, lá na empresa, a gente fez um trabalho desse, né, de Design Think, foi até assessorado por algumas pessoas diretas da SAP, porque é o nosso sistema principal. Então, a gente fez o Design Think com as áreas de negócio, né, para entender as dores deles. Né? Então, foi um trabalho bem enriquecedor. Né? Aí daí saíram várias iniciativas. Agora a gente está priorizando para ver o que vai poder fazer de patacar. E o grande barato, cara, é que essas iniciativas, elas são todas assertivas. Porque foram todas iniciativas criadas a partir de dores que foram colocadas, de problemas reais que estão acontecendo ali, que estão impactando a área. São soluções que vão vir para agregar valor de verdade. Concorda? Sim. A hora que o senhor estava comentando da questão do sistema, eu ia até falar que é diferente. Você entender muito bem um negócio e desenvolver um sistema para aquilo, pode atender o cliente? Pode. Mas se você chegar no cliente e perguntar o que ele precisa e ele transparecer para você a necessidade dele, com certeza você vai fazer alguma coisa com muito mais resultado para ele naquele momento. Com certeza.
E isso a gente vê aqui na Queston, cara. Quando a gente trabalha aqui na empresa, as nossas soluções são todas customizadas. A gente não tem nenhum produto pronto. Por quê? A gente sai da filosofia do Design Thinking. Para cada cliente é uma dor... É o mesmo sistema, cara. É o mesmo sistema. Mas a dor do Rafael é diferente da dor do Guilherme. Então, quando a gente vai ver, a gente faz uma solução show de bola para o Guilherme e o Rafael chega e fala, cara, é legal, né? Mas não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele relatório, não tem um processo aqui, eu faço um processo. Puxa, já não atende. Concorda comigo? Sim. Então, quando você procura pelo usuário e o usuário começa a falar para você o que ele sente de problema, é onde você consegue encantá-lo, encaixando uma solução, é um encaixe mesmo, é um côncavo e um convexo, é encaixar dor com solução, integrando aquilo e falando, cara, resolveu o seu problema? Resolveu. Concorda, cara? É disso que nós vamos falar agora. Então, o que é Design Thinking, né? Design Thinking é um método que foi criado para a gente entender melhor o processo de inovação dentro das empresas. Todo mundo ouve falar hoje em dia em inovação tecnológica, nós estamos vivendo a quarta onda, né? Agora, tudo agora é digital, né? Vamos digitalizar a área. Não é isso, pessoal? Todo mundo ouve falar nisso, né? Na sua empresa, Rafael, SAP, SAP, está todo mundo falando em digitalização, ou estou enganado? Não, é isso mesmo, é transformação digital. A palavra da moda é digitalização. Inovação, vamos inovar, vamos digitalizar. Como é que é? Agora, é inovação, transformação digital, seja protagonista e mindset. Exatamente, são as palavras mágicas da moda agora, né? Isso. Transformação digital, né? Vamos transformar, vamos digitalizar e transformar, né? Agora, como transformar? Essa é a segredo. Como transformar? Porque eu posso inovar, eu posso digitalizar, mas o que é transformar? Transformar não é pegar algo que é operacional e passar a ser digital. Isso não é transformação. Transformar é o exemplo do Circo de Solé. O Circo de Solé, que foi lá e criou um oceano azul para ele. Todo mundo sabe que é um oceano azul? O oceano azul é alguma coisa que ninguém tem. Só eu nado naquele oceano. É um oceano só para mim. O oceano vermelho é um oceano de competição, onde vários caras estão lá no oceano, brigando entre eles, se matando um ao outro por preço, né? O menor preço ganha, né? Porque não tem outra coisa para fazer, brigar por preço. Se eu, Guilherme, Bruno, se nós, Rafael, se nós todos aí estamos no mesmo produto, a gente está no mesmo mercado, vendendo as mesmas coisas, cara, o cliente vai comprar pelo relacionamento, pelo preço, vai jogar seu preço lá embaixo. Por quê? É commodities. É coisa comum. De baixo valor agregado. Não agrega valor. Agora, quando eu crio algo que só eu tenho, aí eu criei um oceano onde ninguém entra. É só meu. E aí a coisa pega. Porque o Design Thinking, ele vem a ajudar a criar oceanos azuis que se perpetuem. Como assim? Transformação digital sem agregação de valor não é inovação. Para ser inovação, tem necessariamente que trazer para o seu cliente um valor agregado que ele percebe. Vou dar um exemplo. Na minha área, né, eu tinha uma empresa lá que na área dele, ele precisava de 4 pessoas trabalhando o mês todo, quase o mês todo, 3 semanas do mês, 4 pessoas, 3 semanas por mês, para poder gerar
todo o processo de faturamento de um grande cliente dele. Ele tem que gerar por volta de 20 mil notas fiscais, 20 mil boletos, ele tem que gerar 20 mil e-mails depois para mandar para esses clientes e tem que depois dar baixa de quem paga ou está inadimplente dessas cobranças que eu enviei. Então, ele tem um time que ele tinha 4 pessoas só para fazer esse envio, e depois essas 4 pessoas se juntavam a 2 que ficavam o mês todo fazendo a baixa. Então, nós tínhamos 6 pessoas envolvidas no mês todo. Aí, vocês podem falar para mim, bom, legal, Rubens, o que significam, né, 6 pessoas trabalhando no mês para uma empresa? 6 pessoas trabalhando ao mês para uma empresa significa que eu tenho... Cadê a calculadora aqui? Rapidinho que eu vou pegar para vocês. Aqui, ó. Que eu tenho 168 horas vezes 6 pessoas, eu tenho 1.000 horas por mês. Se esses caras custam para a empresa, chutar um valor médio, R$50, custo, com imposto, com tudo, né? Eu tenho 50 mil reais mês investido nesses 6 caras. Se esses caras trabalham 1 ano, a empresa, com esse processo, gasta R$604.800 por ano nesse processo. Começaram a entender como a gente trabalha? Não é assim, são 6 pessoas, 4 pessoas, legal. É só 4 pessoas, 6 pessoas. Não é isso, não. Para entender uma dor, nós temos que usar, buscar a causa raiz dos problemas, né? Então, essa empresa, ela consumia R$604 mil por ano. Aí ela convidou uma empresa lá, a gente, para ir lá. E vocês podem robotizar isso? Transformação digital. Nós vamos pegar um processo que era manual, com planilha Excel, lançamento no sistema, e nós vamos fazer tudo para o robô. Aí entra a transformação. Para desenhar essa solução, nós vamos entender cada um dos caras que estavam lá nesse processo. Até por acaso tem 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Nós vamos entender a cabeça desses 6 caras aqui. Os processos, o que eles trabalhavam, o que eles consultavam, o que eles lançavam, de que jeito fazia. Entendemos as dores, as necessidades de cada um desses 6. O trabalho desses caras vai para alguém. Vamos lá entender o que esses caras achavam no trabalho. Vem errado, retrabalho, eu não consigo pagar porque o boleto está errado, a nota fiscal veio errada, o e-mail não foi a nota fiscal no e-mail, o outro boleto veio a nota, mas não veio o boleto. Um monte de problemas. Os clientes que recebiam o serviço, o resultado do trabalho desses caras, comentaram para a gente. Aí nós desenhamos a solução e de 6 pessoas, uma pessoa fica durante 2 dias, 16 horas, acompanhando o robô. O trabalho que demorava 3 semanas para ser feito, 20 mil notas, 20 mil boletos, 20 mil e-mails, o robô começa às 8 da manhã de um dia, e no outro dia, ao meio-dia, está tudo feito, está tudo pronto. Qual é a taxa? Aí vamos lá na ponta do cliente. Olha, desde que vocês implantaram a solução, nunca mais tive problema. Quanto custou? Custou 300 mil reais. Aí você fala, é caro, hein? Poxa vida, se ele gastava 600 mil e agora ele só tem uma pessoa, então, se eu dividir
600 mil por 6, eu vou chegar à conclusão que cada um custava 100, certo? Se eu tirei um, eu economizei. Se eu tirei 5, eu economizei 500 mil. Se eu coloquei 300 no custo, em 6, 7 meses, ele pagou esse projeto. E depois, é ganho. Ele economizou. Depois desse dia, ele vai economizar 600 mil por ano. Ele não paga mais nada. Aliás, ele paga uma sustentação, né, para garantir aquilo, mas que não dá um recurso. Entenderam? Agregou valor? Nesse caso, Rafael, você acha que essa solução agregou valor para o cliente? Sim. E por que você acha que agregou valor para o cliente, na sua opinião, dessa história que eu contei? Porque por conta do ganho, da assertividade. Você percebeu, Rafael? Ele vai gastar menos, a produtividade foi lá no alto, ele disponibilizou 5 pessoas para outras áreas, ele ia contratar mais pessoas, deixou de contratar porque ele vai usar essas pessoas para fazer outras coisas. Ele só teve ganho. Agregou valor na produtividade, agregou valor na assertividade, agregou valor na reputação perante os clientes, que foi lá no alto, agregou valor para as pessoas que passaram de fazer um trabalho repetitivo e ganharam oportunidade em novas áreas, e agregou valor para todo mundo, agregou valor. Então, isso a gente pode chamar de transformação digital. Está claro para vocês isso, pessoal? Então, o Design Think é um método que foi desenvolvido para descobrir quais são as necessidades não atendidas atualmente nos usuários, para que a gente possa criar novos produtos e novas soluções que agregam novos produtos, né, que tragam soluções para esses problemas que a gente acabou de descobrir que não são atendidos hoje dentro da empresa. Entendeu? Então, a gente utiliza o Design Think para não só resolver, mas para transformar problemas complexos em soluções para os nossos usuários. Porque, por mais complexo que seja o problema, a gente só vai descobrir qual é a dose certa para a solução daquele problema quando a gente entender quais são as dores envolvidas na relação do cliente com aquilo que ele pretende resolver. Design Think faz isso. Ok? Deixa eu ver aqui se tem... Deixa eu ver aqui. Guilherme, Bruno, Nicolas. Alguém pode ligar o microfone e falar um pouco aqui com o Rubens aqui? Me explicar, falar algum comentário do que eu falei até agora? Guilherme, Bruno, Nicolas. Bom, dá para a gente fazer um paralelo, né, professor, disso tudo com a medicina, né? Que nem eu escrevi aqui no chat, só que o senhor não está lendo, porque para entender o que o seu cliente está passando, tem que entender o que o cliente está passando para você dar um remédio, digamos assim. Exatamente isso, Guilherme. Agora eu estou abrindo aqui, né? Porque quando eu estou lá no vídeo, eu não consigo ver. Agora eu saí e vim aqui. É isso mesmo, Guilherme. É excelente analogia. Na verdade, o que nós estamos trazendo é esse conceito da medicina para dentro da TI. Entendeu? Para dentro dos negócios. Eu só consigo dar um remédio para alguém se primeiro eu entender qual é a dor daquele cara. Né? O cara tem uma dor de cabeça. Por que ele tem dor de cabeça? Qual é a causa raiz da dor de cabeça dele? Porque senão todo mundo que tivesse dor de cabeça ia tomar o mesmo remédio. E não é verdade. A gente sabe hoje, na medicina genética, na medicina mais atual, que o futuro da medicina são remédios feitos para o gene daquela pessoa. Já está comprovado que a dipirona, para uns, tem um resultado, e para outros, o resultado é extremamente diferente. Que a dipirona foi feito
para atender na média. Percebe? Que a solução de verdade para isso, é o que a medicina está estudando agora, são remédios otimizados, personalizados. O Guilherme tem uma dor de cabeça, ele vai tomar um remédio orientado para o DNA dele, para a estrutura genética dele, que é diferente da do Rafael. Essa é a medicina do futuro. O que nós estamos fazendo hoje, que você fez uma boa analogia, é exatamente isso. O Rafael é empresário, o Guilherme é empresário. Os dois têm o mesmo processo, compras. Tem problema em compras. O problema do setor de compras do Rafael pode ser, e é muito diferente dos problemas que o Guilherme tem na área de compras dele. Então, eu não posso usar a mesma solução para os dois. Ah, professor, e as soluções estão no mercado, os produtos? Os produtos atendem os problemas da média. O que é na média? Eu tenho 20 problemas. Desses 20 problemas, por exemplo, Rafael e Guilherme, área de compras, nós listamos 20 problemas. Desses 20 problemas, 15 são comuns. Aí está o ERP. 3 são específicos do Guilherme. E outros 2 são específicos do Rafael. Daqueles 20 que a gente tinha, alguns, a maioria, são comuns, e aí eu faço o ERP, que é um produto. Agora, para atender ele ali, com toda a sua necessidade, eu tenho que fazer um estudo muito aprofundado da necessidade real de cada um dos dois. Muito bom, viu, Guilherme? Parabéns. Tem mais alguém que pode falar? Deixa eu ver aqui, quem mais pode falar? Nicolas, está me ouvindo? Nicolas? Está sem microfone? Tudo bem. E o Bruno? Também está, Bruno, sem microfone? Bruno? Estou aqui, professor. Fala aí, Bruno. O que você entendeu até agora? Faz um comentário sobre essa questão do design thinking, das dores. O que você imagina, cara? Será que a gente pode criar um app que todo mundo vai bombar, se a gente não entender as dores que de verdade ele vai atingir, cara, ele vai resolver? Com certeza, né? A gente tem que sempre identificar ali direitinho quais são as dores, né? Porque com os pontos certos você consegue encaixar ali uma solução boa, né? Uma solução decente para aquilo e sanar esses defeitos aí, né? Muito bom. Agora, pessoal, quando a gente tem uma pessoa para conversar, igual o Rafael, levou o pessoal na área lá, o pessoal se juntou, fez uma reunião, fez um brainstorm lá, todo mundo junto, e aí cada um falou e se levantaram e entenderam qual era a dor da área. Agora imagina, Bruno, imagina Guilherme, né? o Rafael, imagina aqui o Nicolas, imagina que vocês vão lançar um produto para o mercado. Como é que eu sei se ele realmente atende ou não às expectativas das pessoas? Agora a gente vai começar a falar um pouco mais em detalhes de como o Design Thinking pode ajudar a gente nisso. O Design Thinking, ele tem um negócio, né, que ele chama de double W, né? Você tem um diamante, né? A gente forma um diamante. E aí ele responde algumas coisas interessantes. Algumas perguntas de por que eu tenho que fazer isso? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Né? Perdão, eu começo sempre aqui. Quem precisa disso? O que eu preciso fazer para aquela pessoa? Como
eu vou fazer e por que ele está usando. Então, esse ciclo de quem tem a dor, qual é a dor, como solucionar essa dor, como construir o produto para a dor e por que eu estou entregando esse produto para aquela pessoa, esse é o processo que o Design Thinking responde. Tá? Então, na fase de empatia, a gente vai descobrir as dores das pessoas. Para quem eu vou fazer esse projeto? Quais são as dores que essa população tem? Depois, eu vou definir o foco do problema, né? Eu conheci a pessoa, conheci a população, quais são as dores que ela tem? Eu vou definir aqui o problema. Depois, como? O que criar, né? Como criar uma solução para esse cara? Como construir, como prototipar, né? Então, como idealizar uma solução, como prototipar uma solução. E depois testar, perguntando por que isso é bom ou por que isso não atende. Então, aqui é uma relação de o que eu estou entregando com aquilo que era a expectativa daquela pessoa. E é por isso que eu falo para os senhores que tem que ser alguma coisa convexo. Ele tem que encaixar. É como se fosse um Lego encaixando no outro. Se não encaixar, não tem sucesso. Ok? Empatia, pessoal. Uma palavra da moda também. Hein? Concorda comigo? Empatia é uma palavra da moda. Empatia Sim. É a capacidade de compreender o sentimento ou a relação, né, ou a reação de uma pessoa, de uma outra pessoa, imaginando ela nas mesmas circunstâncias da outra pessoa. É a gente conseguir entender a outra pessoa, a forma como a outra pessoa pensa. Então, tipo, é eu e você, nós tentando resolver um problema que agora é comum. Porque agora, me colocando no seu lugar, eu consigo entender as suas dificuldades. E entendendo as suas dificuldades, os seus problemas, e como você convive com eles, eu consigo agora tentar, de maneira melhor, te ajudar propondo soluções para aquilo. Então, quanto mais eu me aprofundar no detalhamento de como você é e como você lida com os seus problemas, melhor vai ser a resposta que eu vou te dar para os problemas que você convive. Então, quanto mais eu conseguir entender o que é viver eu vou dar um exemplo para você. A minha filha, ela fez engenharia biomédica. Ela fez uma mão biônica. E ela foi estudar lá na Escócia, lá na Grã-Bretanha, lá na Escócia. Ela foi estudar lá, porque lá era uma universidade da Europa, lá da Grã-Bretanha, do Reino Unido, né? Era a universidade top, e ela conseguiu entrar lá para fazer um projeto de 1 ano de uma mão biônica lá. Foi para lá. Morou 1 ano lá. Qual é a dificuldade que eles tinham lá? Lá, na legislação do Reino Unido, é muito difícil, cara, pegar pessoas com problemas de mão amputada, perna amputada, para ser cobaia, entre aspas, para fazer o papel lá de cobaia. É caro, e você não acha essas pessoas. Então, ela tinha que saber o que uma pessoa que é uma maneta, por exemplo, não tem a mão, quais as dificuldades dela. Então, a Fernanda foi lá e fez uma prótese em que ela tirava, ela vestia a prótese e a pessoa ficava maneta. Ela tirava completamente qualquer movimento da mão. A pessoa ficava dentro de uma prótese, ficava presa, e aí ela tinha que ficar lá 4, 5 horas tentando fazer o dia a dia dela sem movimento da mão. E ela foi um maior sucesso, ela fez um sucesso com isso. Por quê?
ela conseguiu entender e ela estava projetando o projeto dela de mão biônica. E aí ela conseguiu entender, de verdade, ela sentiu na pele o que é uma pessoa ter que viver 24 horas por dia, banho, almoçar, coisa simples, tomar um café, só com uma mão. E aí, para ela viver mais intensamente a experiência, ela imobilizou a mão direita dela, que ela é destra. E ela teve que aprender a viver com a mão esquerda e sem a outra mão. Então, de verdade, ela passou lá um período, lá, uma semana, acho que foi, vivendo e relatando, gravando áudio, relatando tudo que era dor, o sentimento que ela sentia por não ter a mão. E depois, em cima disso, ela desenvolveu uma mão biônica. E foi tão sucesso que ela ganhou um prêmio lá, ganhou um prêmio aqui na Federal, ganhou uma menção honrosa na Futuricom de 2016. Então, foi super legal. E conseguiu um emprego, ela foi indicada pela diretoria do Einstein para trabalhar numa empresa inglesa, que está lá até hoje. Né? Então, olha como o quão valioso é ter esse sentimento, essa variável empatia desenvolvida na gente. Então, entender o problema, e isso é legal, Rafael, o pessoal que está ouvindo essa aula hoje, isso é legal para quê? Imaginem que entender o problema de uma pessoa não é entender o que você acha que é o problema dela, mas sim se colocar no lugar dela e sentir o que ela sente do jeito que ela sente. Porque senão fica sem sentido. Rafael, qual é a dor que você acha que eu sinto? Se ele olhar pelo olhar dele, isso não é empatia. Porque ele vai sentir a dor dele e não a minha. E para ele, isso é banal. Isso é frescura, cara. Nossa, isso aí é... vamos pegar como base o Covid. Para alguns, o Covid é algo mortal, morre de medo. Para outros, é só uma mídia, é exagerado, não é tudo isso. Para outros, é alguma coisa preocupante. E para outros, não existe nada. É só mídia. Mas, para aquele que acha só mídia, se você olhar com o seu olhar de que aquilo é muito preocupante, você vai achar que aquela pessoa, você não vai conseguir entendê-la. E, ao mesmo tempo, se a pessoa olhar para você, ela descrente do que é o Covid, e ela olhar você, que morre de medo, no olhar dela, ela não vai conseguir entender o que você sente. Como é que ela vai propor uma solução para você se ela não consegue se colocar no seu lugar? Até para ela, talvez, às vezes, mudar um pouco a concepção dela. Entenderam isso? Então, é muito importante entender de verdade o que é o sentimento de empatia. Ah, professor, isso é fácil. É só perguntar 4 perguntas para o cara responde e eu entendi a dor dele. Quantas vezes, Rafael, você já perguntou para o cara qual é o problema da sua área? E o cara fala para você lá 4, 5 problemas. Aí, quando você começa a conversar com o cara, se aprofundando, você percebe, puxa vida, isso não é um problema de sistema. Isso aqui é relacionamento entre as pessoas, não tem nada a ver com o sistema. Você já passou por isso, Rafael, no seu dia a dia na empresa? Sim, isso tem bastante, né? Entenderam? Agora, se o cara olhar só para a resposta crua e nua, sem tentar se colocar no lugar para entender o que está pegando, você vai projetar uma solução míope. Entenderam? Tá claro? Então, tem um mapa aqui de empatia.
que nós vamos desenvolver no nosso trabalho. Esse é o primeiro mapa que vocês vão entregar. Qual é a missão de vocês como a avaliação do semestre na nossa matéria? É entregar um portal web com app. Então, vai ter uma parte que vai ser web e uma parte que vai ser app. Tudo bem? E esse cara tem que resolver a dor de uma população. Então, eu vou classificar, vou pegar mulheres de até 25 anos, que tem filho e precisa trabalhar, mas quer monitorar o filho. Mas precisa saber ter contato com o filho. Por exemplo, outro caso, donos de transportadora de produtos perecíveis que precisam de refrigeração nos caminhões, que tem data de validade para entregar, né? Donos de transportadoras desse perfil que perdem carga por falta, que estragam, né? Por atraso nas entregas dessas cargas. Quem são as pessoas? Quem são os motoristas? Quem está envolvido nessa história? Motorista, o cara que recebe, os clientes que recebem, né? O dono da transportadora. Então, o que eles pensam? O que eles sentem? Quais são as principais preocupações que esses caras têm? Do cara que recebe, eu não posso fazer hora extra. É uma ordem. Eu não consigo deixar ninguém aqui depois do horário. Do lado do cara, motorista, eu preciso entregar. Os clientes, tem cliente que atrasa muito o recebimento. Eu pego fila para entregar. O outro fala, o meu cliente chega lá, ele é bagunçado. Não tem fila, é por ordem de chegada. Então, às vezes eu chego, tem muito cara na minha frente. O dono, pô, eu não tenho controle sobre isso. Eu disparo os caminhões e mando fazer as entregas. Os clientes, eles exigem que eu assine um termo que, se eu não entregar no prazo, o valor da carga, da perda, é minha responsabilidade. E isso existe de verdade, gente. O que ele escuta dos amigos dele, pessoas que têm o mesmo problema, outros motoristas, o que ele escuta a respeito disso? Do problema dele? Isso é assim mesmo, não tem jeito. O que ele vê? O ambiente que ele vive, os amigos, o que o mercado oferece para ele, e o que ele fala e faz. Qual a atitude dele, né? Qual é o comportamento dele em relação a esse problema. E aí que eu entendi ele, né, como ele interage com ele mesmo, o que ele escuta, o que ele enxerga, o que ele faz, o que ele fala, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente. Agora que eu entendi a cabeça dele, eu vou começar a entender qual é a dor. Eu saio com um excessivo número de cargas para entregar por dia. É uma dor do cara no caminhão. Né? A dor. Não tem planejamento para entregar. Não consigo ter um horário para chegar. Eu não tenho nada que me oriente sobre o tempo que falta, ou nada que me priorize. Eu entrego por aquilo que eu acho que é certo. Sei lá. Os ganhos. Qual é a necessidade? Qual é o desejo dele? O que ele gostaria que tivesse para ajudar ele? Que tipo de ganho ele gostaria de ter
a usar alguma coisa que desse uma solução para ele? De que forma que ele iria medir que aquilo funciona ou não? A quantidade de cargas que eu deixei de fazer tem que baixar a zero. Esse é o meu medidor. Ah, entendi. Entenderam esse mapa aqui, pessoal? É um mapa em que a gente registra, a gente faz esse desenho aqui, e depois registra passo a passo da entrevista das pessoas. Eu me coloco no lugar dela aqui e tento trazer dela quais são as dores dela. Então, se o senhor vai fazer um app por transporte público, começa a trabalhar aí com gente que depende de transporte público e quais as dores que ela sente. Professor. Se você vai... Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor está apresentando alguma coisa? Estou apresentando. Por quê? Não está aí? A gente não viu nada. Pelo menos eu não. A aula toda. Me avisa. Eu não... Agora que eu mudei aqui. Agora o senhor simulou passando a mão. Vocês estão vendo esse mapa? Eu falei, ué, ele está apresentando alguma coisa? A gente... Então, eu vou voltar aqui rapidinho, nos slides que eu já passei, para a gente fazer uma revisão rápida, tá bom? Era um slide. Então, Design Thinking, tudo bem? O conceito do Design Thinking, ok? O que é o Design Thinking, nós falamos, né? Depois, o processo do Design Thinking, empatia, definição, vocês estão vendo agora, né? Agora sim. Idealização, prototipação e testar, tudo bem? Esse é o processo do Design Thinking que nós falamos. Depois, lembra quando eu falei do eu, você, o nós? Do que é empatia? Né? A empatia, o que é essa empatia? Como que a gente só vai entender o que é empatia quando a gente se colocar no lugar do outro, ok? E agora eu estou mostrando um mapa de empatia. Né? O que a pessoa sente, o que ela vê, o que ela escuta, o que ela vê, o que ela faz, o que ela fala. E depois que eu entendi como ela funciona, porque o que ela escuta e o que ela vê é o que influencia ela. O que ela pensa e sente, o que ela fala e faz, é o que ela reage em função do que ela escuta e do que ela vê. Está claro isso para vocês? Né? Então, escutar e ver é o que influencia a pessoa a pensar, a sentir, a fazer e a falar. Tá bom? Então, eu entendi como a pessoa funciona. Aí agora eu quero entender as dores dela e quero entender os ganhos que ela pretende com a solução daquilo. Todo mundo viu? Esse é um mapa que vocês vão entregar agora quando vocês falarem do app que vocês vão criar. Tudo bem? Então, de sopetão assim, sem pensar muito. Deixa eu ver Guilherme. Guilherme, me fala um app que você acha que pode ajudar alguém com alguma coisa. Qualquer coisa, mesmo que não seja alguma coisa que você vai fazer. Só fala. Não, o WhatsApp. Comunicação à distância, principalmente agora em quarentena, o WhatsApp ajuda bastante as pessoas a manterem contato, saber como é que estão os parentes mais próximos, sem ficar pagando uma fortuna em telefone. Alguém ainda usa telefone? Agora, se você tivesse que fazer um app novo, o que você poderia fazer? É difícil, porque o Messenger ele também tem bastante coisa. É um app seu, hein? Você vai desenvolver um app. Nossa. Entendeu, Guilherme? Aí você vai ter que entender primeiro qual a área que você vai trabalhar. Por exemplo, você vai querer resolver um problema da indústria, um problema de jovens que querem ir para a balada, sei lá, um problema de pessoas idosas, um problema de quem são essas pessoas. Primeiro você vai entender as pessoas, depois você vai entender a dor dela e o que ela imagina que possa vir resolver aquela dor dela. Entendeu? Então, esse é o trabalho do Design Thinking, que é importante que vocês fazerem. Então, quando eu falar para vocês, façam um app, projetem um app novo que agregue valor para alguém, o agregar valor tem que ser alguma coisa de dor que você levantou nas suas entrevistas. Entendeu? É difícil isso daí, né, professor? Por
Por isso que eu falei, gente, que eu precisaria das pessoas na aula, vendo a aula, porque a gente vai ter que elaborar esse produto aqui e vai ter que seguir essas etapas, e espero que, vendo o vídeo, as pessoas consigam entender o que nós estamos precisando, o que nós estamos pedindo para elas fazerem, né? Que não é simples. De supetão, assim, você pensar em alguma coisa para desenvolver, alguma coisa que vai solucionar o problema de alguém ou de alguma área, né? Aí você vai ver, cara, que legal quando você começar a entrevistar as pessoas. Como que a solução, ela vai vir assim, naturalmente, cara. E aí você fala assim, que legal, cara, eu vou criar alguma coisa que de verdade resolve o problema de alguém. É muito legal, porque de sopetão é verdade. Até outro dia, até antes disso daqui, todo mundo projetava a solução, indo lá e perguntando para o cara, qual é o seu problema? O problema é esse, vai lá e faz. Aí depois que implantava, continua a mesma coisa. Por quê? Ele não conseguiu entender o problema, a dor de verdade. Relataram para ele um problema. Relatar não significa sentir o problema. Ficou claro, Rafael? Sim. Então aqui, ó, vamos entender como é que faz esse mapa? O que vê? O que a pessoa vê, né? Então, o primeiro quadrante, que é o que a pessoa vê, ele fala sobre estímulos visuais. Nós vamos chamar persona. O que é persona? Persona é uma pessoa padrão. Brasileiro, mulher, 20 anos, estudante, mãe, por exemplo. Então, todo mundo que tiver essas características constitui essa persona. Então, a persona ela é um coletivo. É um cara, entendeu? É um cara mapeado que consegue caracterizar um coletivo. Tá claro isso para vocês? Então, persona não é o Rafael. Persona é Rafael, 20 e poucos anos, 30 anos, sei lá, solteiro, casado, estudante, trabalha, isso. Aí depois, o que ele escuta? O que ele vê? Aí coloca o contexto dele, né? Dentro do trabalho, no seu dia a dia. Aí vem lá, né? Então vamos lá ver, né? Como o mundo, como é o mundo em que a persona vive? Então, como são os seus amigos? O que é mais comum no seu cotidiano? Então agora vamos contextualizar. Se eu quero entender um problema, se eu quero entender a persona como algo mais genérico, eu faço isso no dia a dia dele mesmo, na faculdade, no dia a dia dele. Se é um cara que eu quero resolver o problema dele, estudante, o persona estudante, então eu começo a colocar isso no contexto da universidade, no que envolve a universidade. Entenderam isso? Se é o trabalhador, né? Qual é o Rafael é um analista de suporte, por exemplo. Se eu quero entender o persona analista de suporte, então eu coloco como é o mundo dele dentro do contexto do dia a dia de trabalho dele. Não sei se entenderam o que eu estou falando. Se é uma persona usuário de ônibus, usuário de transporte público, eu coloco isso aqui no contexto do transporte público. Ficou claro? Ou entenderam o que eu estou falando? Ou tem alguma pergunta para fazer? Rafael, entendeu o que eu falei, Rafael? Acho que sim, professor. Entendi sim, professor. Guilherme, você entendeu? Acho que sim, acho que sim. Assim, para ficar mais fácil, eu acho que uma pessoa pega transporte público, você não vai entrevistar ela sobre o entretenimento, né? Você vai perguntar como é que é a experiência dele com o transporte público.
Exatamente isso. Você coloca essa persona dentro do contexto do problema que você quer tratar. Se você vai falar sobre Guilherme, jovem, um cara que vai querer que os seus problemas estão relacionados ao entretenimento, à diversão, você coloca esse contexto dentro do entretenimento e da diversão. Entendeu? O que ele ouve? Aqui, a gente... olha só, aqui pense no que sua persona ouve. Não somente no sentido sonoro das músicas ou das conversas, mas também nas influências que ela recebe de fontes diversas, como os meios de comunicação. Procure responder perguntas como: quais pessoas e ideias influenciam a persona? Quem são os seus ídolos? Quem são suas marcas favoritas? Quais os produtos de comunicação consome? Então, aqui no caso, é o que ele ouve, né? Então, quem pode, de que forma a gente pode influenciá-lo. Então, por exemplo, tem pessoas que vão se influenciar. Olha aqui, de novo, olha que importante que é isso. Você acha que o cara que acompanha, olha que interessante, a história do Covid, vamos voltar no Covid. A Globo, ela divulga o Covid sempre com foco no número de infectados e mortes. Já a Record, ela trabalha e divulga o Covid com o número de infectados e o número de reabilitados, pessoas que se salvaram. Vocês acham que o cara que é influenciado pela Record tem a mesma visão do Covid do cara que é influenciado pela Globo? Muda a percepção. Então, a gente precisa saber o que aquela persona, o que influencia aquela persona. É a rede social? É a mídia? É o Facebook? É o rádio? É notícias de jornal? É o quanto ela está exposta a fake news, né? Então, quando a gente fala que são ídolos, em quem ela acredita? Quem são as pessoas que quando falam, ela realmente leva a sério e pode influenciá-la? Que tipo de marca são as marcas favoritas? Ela não é uma pessoa que busca marca? Não, marca para mim, qualquer tênis, não, só Nike. Sapato para mim, só se for roupa, só se for de marca. Ou não. Né? Quais os produtos de comunicação? É a rede social? É a TV? O que é? Como ela é influenciada? Quais são os produtos que influenciam ela? Então, de cara, o que ela vê, o que ela ouve, o que ela vê, né? Quem são os amigos dela, com quem ela fala. Aqui, a minha mãe já falava isso, né? Me fala com quem que você anda, que eu falo quem você é, né? Então, a primeira é isso, né? Com quem que você anda, quem são os caras. O segundo é como ela é influenciada pelo que ela ouve. Guilherme, entendeu o que ouve? Sim, sim. Ficou claro? Rafael? Sim. Bruno? Sim, sim. Bacana. E o outro rapaz, que é o... Quem é o outro rapaz? É o Nicolas. O Nicolas. O Nicolas assim tem microfone, né? Ô, Nicolas, compra um microfone para o que vem, ó. Mó pão duro, mano. Microfone custa... A sua dor é o microfone, cara? Puxa vida. Né? Vamos aqui na próxima, então. Agora, a gente vai falar o que a pessoa pensa e sente em função do que ela escuta e em função do que ela vê. Então, ela enxerga, e ela enxerga algumas coisas, ela escuta algumas coisas, então ela convive com algumas pessoas, com um grupo de pessoas, e ela escuta e é influenciada por um conjunto de fatores de comunicação. Em função disso, o que leva ela a sentir e pensar e o que ela faz e faz. Então, vamos lá. O que pensa e o que sente são as ideias que seu produto ou serviço desperta na mente dos consumidores. Então, como que a pessoa se sente em relação a esse mundo que ela vive, o que ela vê e o que ela escuta? Quais as suas preocupações e quais os seus sonhos? Qual o objetivo dela? Entenderam? No que ela fala e faz diz respeito
ao consumo do produto ou serviço, desde quando a persona, né, toma a decisão de tê-lo. Tá ok? Para entender o que a sua persona fala e faz, preste atenção no comportamento dela, ao discurso que ela faz e ao que ela pratica de verdade. Então, se ela fala alguma coisa, ela realmente está praticando aquilo que ela fala? Ah, eu tenho medo do Covid. Ah, eu morro de medo do Covid. Aí, todas as vezes que você vê essa pessoa, que você saiu ali rapidinho para ir na padaria, ou para ir no mercado, voltar, ou aquela voltinha de manhã que você dá, quando não tem ninguém na rua para caminhar, né, para poder fazer um pouco de exercício. Toda vez que você viu essa pessoa na rua, ela estava sem máscara. Será que ela tem tanto medo do Covid assim? Entenderam? Então, será que o que ela fala é condizente com o que ela faz? Então, tem que responder algumas perguntas. Sobre o que essa persona costuma falar em relação a esse contexto. Ao mesmo tempo que ela fala aquilo, você tem evidências de coisas que ela já fez, comprovando que ela fala ou não? Quais são os hobbies dessa pessoa? O que ela faz lá no dia a dia dela, que não seja só isso? Ah, eu sou uma pessoa preocupada com o meu futuro. Aí você foi lá ver, né? Ela está matriculada na fundação. Pô, legal, cara. Aí, quais são os seus hobbies? Bom, o que você gosta de fazer? Ah, eu vou no Sissão, toda sexta-feira eu estou lá no boteco, tomando minha lá. Segunda aula, nunca estou na aula, estou sempre lá no boteco, tomando umas lá. Eu gosto de me divertir. Ah, sexta-feira à noite, puta, eu só chego sábado de manhã em casa. Sábado e domingo é para se divertir. Pô, será que o que ela está falando realmente é o que ela está agindo, está fechando? Entenderam, pessoal? Então, isso é um exemplo bem genérico, né? Aqui, aquele exemplo da empresa, do contexto, né? É aquele caso do cara que ele quer um futuro melhor para ele, mas não faz hora extra, ele não consegue entregar um relatório no prazo, se ele atrasar o prazo dele, tudo bem, porque amanhã outro vai fazer, o chefe dele não vai... Entendeu? Aí tem que entender o que ele é hobby. Ah, o meu hobby é a academia, então quando der 5 horas, eu posso estar fazendo o que for, eu paro e vou para minha academia. Será que está compatível o discurso dele com a ação dele? E às vezes o hobby dele acaba entregando uma ação que ele não quer falar, né? Entenderam? Esse 3 e 4, vocês entenderam, pessoal? Rafael? Sim. Bruno? Sim, professor. Tá ótimo, então. O Guilherme já falou que sim, né, Guilherme? Sim. Bacana, então, gente. Então, agora aqui, ó, a gente criar esse quadro no contexto, né? Quais são as suas dores? A dor, pessoal, agora é levantar tudo que é obstáculo para aquele persona. De verdade. O que ele, ó, corresponde às dúvidas e obstáculos que o seu público precisa superar para consumir o seu produto. Então, o seu produto é um produto que tem que vir para resolver essa lista de dores que ele tem. Senão, ele não vai usar o seu produto. Bacana? Se eu falar para vocês assim, vamos no Covid de novo. Como é que chama aquele negócio que o pessoal toma lá? É ivermectina. Ivermectina, lá, não sei se é isso que chama. Né? É para verme. E se todo mundo falasse, cara, isso realmente, cientificamente, acaba com o Covid, então todo mundo tomando só aquilo. Não, ia vender ivermectina que nem água. Todo mundo ia querer comprar. Mas como não é alguma coisa cientificamente comprovado, uns acreditam, outros não. Então, meu produto serve para alguns, para outros não serve. Entenderam? Aqui é a dor. Qual é a dor que ele tem? Então, do que sua persona tem medo? De perder o emprego porque ela não consegue, de atrasar uma entrega? É uma dor. Medo de perder o emprego? É uma dor. Entenderam?
Quais são as frustrações? Todo dia eu volto para casa nervoso porque não consegui fazer uma entrega. Eu não consigo nunca fazer todas as entregas. É uma dor. Que obstáculos precisam ultrapassar para conseguir o que deseja? Então, o que eles têm que fazer? Eu passo farol vermelho, eu passo da velocidade máxima nas ruas, eu já passei farol vermelho para não perder tempo, eu já andei fora do horário permitido para não perder a entrega, isso só de falar de trânsito, hein? Eu já andei fora do horário permitido, né? Para chegar lá. Ultrapassei a velocidade máxima permitida para poder chegar no horário que eu precisava. Então, olha quanto outros problemas eu estou gerando para a empresa e para mim, para conseguir tentar alcançar uma meta. Isso tem que estar mapeado aqui também. Tá bom? Quais as suas necessidades? As suas necessidades, pessoal, né, tem a ver com aqueles ganhos ali, tem relação com o que você pode colocar em prática para surpreender o seu público-alvo, mostrando, né, possibilidades que o seu produto pode gerar, o que ele espera que o seu produto gere em relação ao problema que ele tem. Então, o que é sucesso para a sua persona? Então, tipo, para aquela persona que tem aquelas dores, o que é ter sucesso? O que é ter resolvido o problema? Onde ela quer chegar? Por exemplo, resolvido o problema eu conseguir passar a entregar minhas cargas, todas as cargas, né? Onde ela quer chegar? Ela quer chegar num nível em que ela saiba a hora que ela vai sair e pelo planejamento que ela tem, ela sabe exatamente a hora que ela vai terminar e nessa hora ela terminou o serviço. E assim ela consegue se agendar para ter uma vida fora do trabalho melhor do que ela tem hoje. O que acabaria com seus problemas? O que ela está propondo? O que poderia fazer, né? O que poderia fazer para acabar com esse problema? Então, cada um vai dar uma sugestão diferente que você pode ou não utilizar na construção da sua solução. Bacana? Entenderam aqui, pessoal? Aí, aqui no final, já são 10 horas, né? Vou terminar aqui com o mapa de empatia. Aqui no final, nós vamos falar um exemplo de mapa de empatia. Tudo bem? Então, o mapa de empatia abaixo tem o objetivo de descrever o cliente ideal de uma empresa de cursos de especialização à distância, muito em moda hoje. Mas pode servir de inspiração para você criar o seu, qualquer que seja o segmento de negócio. Então, Juliana, 36 anos, mora em Belo Horizonte, desde que nasceu. Nasceu e vive lá. Não é aquele persona que a cada 2 anos muda de lugar. É uma persona com residência fixa no mesmo lugar. Estudou administração na ESPM, fez um MBA na GV e hoje trabalha em uma empresa de seguros, como gestor de vendas. Para ela, a qualidade da educação é muito importante, pois sabe que ter títulos de boas instituições de ensino abre muitas portas. Sua vida é agitada e ela se divide entre a família e o trabalho para dar conta de tudo. Valoriza o conforto e o luxo, pois acredita que, para ser bem vista no seu mercado, precisa passar confiança, seriedade e poder, por meio do seu visual, passar isso. Então, se ela está bem vestida, se ela tem boas marcas, né? Ela consegue passar segurança, confiança para quem está conversando com ela. Por isso, acho importante usar roupas de marca, como o do Dalina, que refletem o seu estilo. Tem 2 filhos e divide as tarefas com seu marido, além de contar bastante com a colaboração de seus pais na criação dos seus filhos. Sempre que precisa, os avós aposentados
cuida dos netos. Ela gosta de ir a restaurantes com o marido e as amigas para tirar um tempo para si. Tomar seu vinho preferido no restaurante badalado do momento. Então, ela gosta de frequentar restaurantes badalados, de marca, que tem a ver com o estilo dela. Então, veja que é uma pessoa elitizada. Sua mãe é a sua figura de inspiração, pois foi uma profissional de uma carreira de reconhecimento, o que Juliana também espera ter. Então, ela se espelha... Quem é um ídolo dela? A mãe dela. Ela se espelha na mãe. A mãe teve uma carreira de sucesso e ela quer seguir os passos da mãe. Devido ao tempo que passou fora do mercado para criar os filhos, ela se sente um pouco atrasada. Então, aí já tem um problema. Ela passou muito tempo fora do mercado para cuidar dos filhos e agora ela está se sentindo um pouco defasada, conceitualmente, em relação aos caras que competem com ela no mercado. Está em busca de novos conhecimentos, como gestão, metodologias ágeis, marketing digital e outros que possam agregar valor para o seu currículo. E no dia a dia na empresa, para melhorar o seu desempenho e ser mais reconhecida, pois sonha em chegar à diretoria da empresa. Então, o sonho dela é chegar à diretoria. Como? Estudando. E de que forma? Né? Se preparando. Tendo resultado, dando mais resultado para a empresa. Como? Estudando. Se atualizando. Agora que os filhos são maiores, conseguem reservar tempo para estudar e ler materiais relacionados à sua profissão. Então, essa daqui, ó, é uma persona que está representando um monte de pessoas que tem esse perfil dessa persona. Em que se a gente só mudasse o nome dela aqui e a cidade, o restante seria praticamente igual. Então, aqui eu acabei de mapear uma persona. Bacana? Então, olha só como fica. Ó. O nome é Juliana, né? Idade 36. O que ela pensa e sente. O que ela escuta. O que ela faz. O que ela vê. Quais são as dores. Quais são as necessidades. Então, veja, daquela entrevista, você conseguiu ir tirando e colocando as coisas. Cada pedacinho daquele texto está aqui associado ao que ela pensa, ao que ela sente, ao que ela escuta, ao que ela fala e faz, ao que ela vê. Tá vendo? Aí tem tudo muito bem alinhadinho, ó. Tá vendo? Ela compra marcas voltadas às mulheres bem-sucedidas, do Dalina. Tá vendo aqui? E ela frequenta bons restaurantes. Ó. Usa roupas que demonstrem seriedade e poder, do Dalina. Valoriza conforto e luxo, né? Ela frequenta bons restaurantes. Tá vendo um pouco, pessoal? Então, o que ela pensa? Que ela precisa estudar para melhorar o currículo dela. Porque ela sente que estudar em uma boa instituição de ensino abre novas portas para ela. O que ela vê? A mãe dela. A mãe dela é a pessoa bem-sucedida, que é o que ela segue, né? Os amigos dela são empreendedores. O que ela se sente? Desatualizada em relação ao mercado. E que é difícil conciliar o trabalho e a família. Ela precisa de conhecimento em gestão, metodologias ágeis e marketing digital. Isso ela precisa. Ela precisa melhorar o desempenho dela para chegar à diretoria da empresa. Então, essa necessidade é tudo que ela precisa para alcançar o objetivo dela. As dores é tudo que está esbarrando, que está na frente dela, que ela não consegue, que está atrapalhando ela, né? Seja no transporte público, seja uma dor, qualquer que seja a dor, né? O que ela vê são referências bem-sucedidas, ou referências, ídolos que ela tem, ou o que influencia ela, o que ela vê, né? Que influencia ela, de repente, pode ser coisa negativa também aqui, tá? O que ela faz, o que ela sente, né? O que ela escuta, o que ela pensa. Esse é um resumo. Então, pessoal, na aula de hoje, nós falamos de Design Thinking, do mapa de empatia. Este foi... Alguém quer fazer algum comentário sobre o mapa, pessoal, agora nesse finalzinho?
Eu achei Quem está interessante. aqui? Rafael. Fala, Rafael, perdão. É interessante ver, né, depois da entrevista, como fica a divisão, né, no mapa, o resultado. Ah, sim, com certeza, cara. Boa, 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 boa. Tá vendo, pessoal? Você entrevista. Essa entrevista aqui você já faz, você não vai colocando aqui direto, né? Você já vai fazendo a entrevista aqui, mais ou menos pensando nessas questões que tem que ser respondida, né? Mas dificilmente você vai chegar para ela, o que você pensa, né? Ela nem vai, o que eu penso? Você tá louco? Né? Que história é essa? Né? Você vai entendendo o que é isso, o que é cada parte dessa, você vai direcionando a entrevista aqui para que depois você tenha argumentos para colocar lá. Tudo bem? Aguardando o restante do pessoal. Oi? Não, professor, é que a nossa outra aula já começou. Eu estou com os dois. Tá. Então, pessoal, eu vou agradecer vocês, vou colocar essa aula lá já para vocês poderem consumir durante a semana. Vou colocar a atividade que estou pedindo lá com a data. E a primeira coisa que vocês vão fazer é entregar esse trabalho, que vai ser um protótipo de uma plataforma web mobile para resolver um problema de alguém. E esse problema de alguém é dessa persona que vocês colocarem aí. Tá bom? Tudo bem? Então, muito obrigado pela participação de hoje e até a semana que vem. Ok? Valeu, professor. Obrigadão. Obrigado. Boa semana para vocês, hein? Bom. Boa aula agora. Valeu. Valeu, Bruno. Valeu, Guilherme.